Ela é professora e pesquisadora da UniOeste de Cascavel, é formada em História pela Unicamp, mestre e doutora em Educação pela UFSCar, é pós-doutora em Educação pela Unicamp. Sua área de pesquisa e atuação é Política Educacional e Educação do Campo pelo GPPS, Grupo de Pesquisas em Políticas Sociais. Na UniOeste, foi coordenadora de licenciatura em Educação do Campo. Foi pró-reitora de graduação de 2012 a 2016, atuante no movimento sindical junto ao MST desde 2004 também no setor da educação. Hoje eu tenho a alegria de tecer em reverso com a professora Lilian Faria Porto Borges. Boa noite, professora Lilian, tudo bem? Boa noite, Juliana. Uma alegria imensa estar aqui. Professora, faz tempo já que eu venho aí querendo conversar com você sobre as suas pesquisas, né, que são, assim, coadunadas com essa sua trajetória também, além de acadêmica, com a trajetória de militância, né, muito importante, e hoje chegou o dia. Em uma das suas pesquisas, né, de acordo com ela, você vai estudar um pouco como se dá a compreensão aí da educação e da escola, partindo do conceito de humanização em três caras, assim, que são os caras, né? Marx, Engels e Lukács. Conta um pouquinho para a gente essa história, é com você. Então, agradecendo a oportunidade, esse espaço tão enriquecedor, falar um pouquinho desse percurso em que, para entender as políticas sociais, é fundamental entender a realidade, né? E a particularidade da política educacional foi me levando a estudar os clássicos, né? E o conceito de educação, ele não se desvincula do conceito de constituição do ser humano. Por isso, nós todos nascemos gente, nascemos seres humanos, mas nos tornamos humanos, ou seja, a gente vai se humanizando à medida que a gente vai aprendendo isso que é próprio ao ser social e que não é natural. A gente não nasce ser humano, a gente nasce da espécie humana e tem os elementos que a natureza nos dá, né, para ser bicho, gente. Para que a gente se constitua como ser humano, é preciso que a gente se aproprie de questões que são dadas nas relações sociais. E aí quem explica e ajuda a gente a compreender isso são essas grandes referências, né? Marx e Engels, com pressupostos que vão se constituindo ao fundarem um método para a gente olhar para a realidade, né? Que parte de três grandes pilares, né? A materialidade, a possibilidade de olhar para o real e entendê-lo. A história, ou seja, a compreensão deste real, só se dá no decurso do tempo. E a lógica dialética, ou seja, um jeito de compreender a realidade que acompanha o movimento próprio da realidade, ou seja, a síntese dos contrários, né? Esse movimento de síntese entre dialeticamente entre tensões que não são dicotômicas, né? Mas são opostas e se constituem em sínteses à medida que esse embate se dá dos polos opostos. Então, considerando o materialismo, a história e a dialética, a gente foi podendo compreender a partir, então, destes pressupostos do método, como o homem se constitui como ser humano, né? Se humaniza por meio disso que a gente chama educação. Então, educação é ontológico, nos faz ser humanos. Se a gente não aprende ser humano, a gente fica sendo bicho-homem só. Desde a linguagem, né, a possibilidade desse jeito que a gente pensa, até as questões mais básicas, né, das formas como a gente resolve as necessidades básicas de estar vivo, né, como a gente resolve as nossas necessidades de subsistência. Então, a gente precisa comer, mas a gente não come como qualquer mamífero.
né? A gente produziu um acúmulo de conhecimento sobre a realidade, a ponto de ter, na mais simples refeição que a gente faz hoje, um acúmulo imenso de conhecimento e de intervenção sobre a realidade, né? A gente usa garfo, a gente cozinha comida, a gente compra no mercado, ou seja, imagine entre a origem do alimento e o consumo, o caminho imenso de mediações que se fez. Estas mediações são expressões do trabalho. Então, primeiro, o trabalho como condição humanizadora e, junto com ele, o aprendizado, portanto, o processo educativo. Então, essa é a primeira grande lição que esses teóricos nos dão, né? E aí vem Lukács para mostrar para a gente os saltos ontológicos. Então, num primeiro momento, compreender que nós, seres humanos, nos constituímos homens ao alterar a forma natural de resolver a nossa subsistência, nesse movimento por meio do trabalho e, como decorrência, aprendendo coisas. Porque a gente não trabalha do mesmo jeito no tempo, né? Hoje o nosso trabalho é muito diferente do homem neolítico, por exemplo. Ainda que eu precise trabalhar para comer, e ele também precisava trabalhar para comer. Todo este acúmulo de conhecimento foi exigindo que a sociedade humana construísse espaços específicos para a gente se apropriar desse volume enorme de saberes que a gente sistematizou. E aí a gente chega à escola. Então, para além da educação humanizadora, ontológica, nós temos na nossa sociedade a educação escolar. E o lugar fundamental da escola nas nossas sociedades desde há muito. Então, a sociedade humana produziu, há muito tempo atrás, este espaço em que a sua tarefa, a sua função social é dar acesso às novas gerações do volume de conhecimento que os seres humanos foram sistematizando no tempo. Portanto, a escola não é um lugar que a gente possa abrir mão. E todo o movimento de desvalorização da escola, de desvalorização dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos sistematizados, e como decorrência de desvalorização dos profissionais da educação, é um movimento desumano nesse sentido, né? Um movimento de destruição de princípios constitutivos das relações sociais em que a gente está assentado. E defender isso tudo é defender o caminho humanizador. Então, a gente vive um cenário no mundo, e particularmente no Brasil, em que é preciso defender a escola. A pandemia trouxe para a gente questões que se sobrepõem a essa questão, a necessidade da escola, né? Então, escancara a sua tarefa social e recoloca questões como, por exemplo, a vinculação da tecnologia aos processos escolares, né? Na medida que a gente teve que se retirar do espaço presencial da escola para diminuir o contágio e teve que de um lado, se adaptar e aprender, e de outro lado, se submeter a um processo de apropriação de canais tecnológicos para que a gente pudesse continuar a fazer isso que é fundamental para as sociedades, né? Dizer para as crianças sobre a ciência, sobre as artes, sobre a literatura, sobre a filosofia, as crianças, os jovens e os adultos, em outros canais que não o espaço presencial. E parece que uma das sínteses, né, que a gente pode ir fazendo desse movimento da pandemia é a reafirmação da escola. De um lado, da ciência, que é o único caminho que pode dar para a gente saídas para a questão sanitária, para a questão da saúde, e também para as questões da convivência,
né, à medida que a gente agrediu tanto o planeta, né, e alterou tanto o meio ambiente, é preciso que a gente ache saídas para seguir vivendo com qualidade. Por outro, repensar o valor e o peso da escola nas nossas sociedades. A escola é um espaço humanizador por excelência. Desde a possibilidade das relações sociais se estabelecerem, do contato com o diferente, da ampliação dessa socialização, né, para além da família, do bairro, e, sobretudo, na sua função maior, que é permitir que cada sujeito, e em se tratando do Brasil, do nosso país, dos nossos estados e da nossa cidade, permitir que cada cidadão seja herdeiro do acúmulo do conhecimento humano, que é riqueza, que produz melhores condições de vida, enfrentamentos mais diversos, né? Compreensão da realidade as mais diversas e nos permite cada vez mais humanizados. Então, a escola tem uma função absolutamente imprescindível. E nós precisamos aproveitar o espaço da pandemia para reafirmar o papel deste espaço, o papel da ciência e recuperar a valorização dos profissionais de educação. Recuperar a valorização deste profissional tão agredido, né, quer dizer, como um projeto político de agressão e de violência, primeiro aos servidores públicos e, em particular, aos professores, né, profissionais desvalorizados do ponto de vista das condições de trabalho, das condições salariais e com crescente desrespeito social, como se a nossa tarefa pudesse ser realizada por qualquer sujeito, por qualquer pessoa. Os processos de formação do professor e a continuidade da sua formação, né? Porque o professor é um profissional que nunca para de se formar. Desde o momento em que ele se define como professor, até o momento em que ele para de atuar, ele nunca abandona o caminho da formação, né? A gente tem que estar estudando sempre, cada aula a gente revê, desde os conteúdos até os procedimentos metodológicos, didáticos, o desafio de entender cada uma das nossas turmas, como cada sujeito aprende, como que eu adequo o que eu preciso comunicar e esse processo de aquisição desses conhecimentos. Então, é um desafio sem fim, né? E que a gente está sempre tateando, está sempre buscando para fazer da melhor forma possível. Infelizmente, o que a gente tem hoje é um cenário de adoecimento destes profissionais e de um desrespeito institucional, né, que começa lá pelo desgoverno federal, que tem como bandeira o ataque à educação em todos os níveis, né, e em particular o ataque aos profissionais da educação. Então, para retomar a questão feita pela Juliana, estes pressupostos, né, e esses grandes referenciais teóricos, Marx e Engels e Lukács, que, grosso modo, não estavam pensando na escola, mas ao pensar a compreensão da constituição da sociedade humana, o tempo todo estão discutindo educação, porque estão discutindo humanização, nos obrigam a pensar como aprender e ensinar faz parte de cada dia de cada um de nós. Faz parte de estar no mundo. Faz parte de entender que a compreensão da realidade é que nos municia a responder à própria realidade. Por isso, é preciso que a gente reafirme esses pressupostos, né? A materialidade, a historicidade e a dialética, a compreensão desse movimento por meio do qual o real se realiza
e que se eu consigo acompanhar esse movimento, eu compreendo de forma mais alargada como é que se dá o desenrolar das coisas. Essa compreensão, ela tem a ver com a desalienação. E acho que esse é o grande desafio de todos nós que lidamos com a educação e de todos nós militantes. É ter como bandeira de vida trabalhar contra a alienação. O modo de produção capitalista produz a cada segundo a alienação. A cada segundo produz caminhos que impedem que a gente compreenda as coisas como são. Por isso, o esforço cotidiano de olhar a realidade como ela é o desafio efetivo da gente vencer a desalienação. E para quem vence pontualmente a alienação, a tarefa de ajudar outros a fazer o mesmo caminho. Essa é uma tarefa de todos, mas é uma tarefa, sobretudo, dos professores. E os professores assumem essa tarefa. Nós só precisamos ter condições de trabalhar, né, Juliana? Com certeza, professora, sempre lúcida a sua fala. Professora, dentro da educação, de acordo com suas pesquisas também, a gente enfrenta um outro grande problema, que é a evasão no ensino superior. Como se deu essa sua pesquisa aí, que me parece ser especificamente aí da UniOeste, em relação à UniOeste? Então, a análise das políticas sociais foi me levando a pensar como nos últimos governos do PT, nos governos Lula e Dilma, a gente teve uma ampliação do acesso, isso foi nos obrigando a olhar a vinculação entre acesso e permanência, né? Porque a gente tem uma evidente ampliação do acesso. A gente dobra o número de pessoas que no Brasil chegam ao ensino superior. E a questão é, deste volume de pessoas que acessou o ensino superior no Brasil, como é que está esse volume de formação, né? E isso nos levou a olhar para a evasão. A gente começou estudando a UniOeste, né? Isso fez parte da minha pesquisa do pós-doutoramento aí na Unicamp, e um olhar inicial sobre os números da evasão aqui na nossa instituição, mas que foi evoluindo para um projeto que hoje se estende para todo o estado do Paraná. A equipe foi crescendo, hoje a gente tem um grupo muito interessante, pela primeira vez na vida eu faço pesquisa junto com o pessoal da estatística, tenho aprendido muito, né, trabalhar com os dados, com o número, né, com esse outro jeito de buscar os elementos do real. Até então, meu caminho de pesquisa estava muito colado no estudo bibliográfico e de fontes primárias ligadas à legislação educacional. E a partir, então, desta preocupação com a conclusão do processo formativo daqueles que estavam chegando, e na UniOeste isso se misturou com a ampliação das cotas, né? Entender esses sujeitos que não acessavam o ensino superior e passaram a acessar, como é que se comportavam, né? Nós tivemos duas grandes surpresas. Primeiro, é importante dizer que os cotistas da UniOeste têm um desempenho idêntico ou superior, dependendo dos cursos, aos não cotistas, né? Indo contra o senso comum de que as cotas derrubaram a qualidade, né? Esse senso comum que interessa muito a conservação. Por outro lado, perceber que o volume da evasão praticamente não altera. Agora, não, o percentual da evasão não altera, o volume altera porque agora a gente tem mais estudantes, né? Então, em números absolutos, nós temos mais evadidos. Mas, proporcionalmente, a evasão no ensino superior, ela tem um caminho histórico imenso, que gira em torno de 40%, e esse número é internacional. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? No mundo,
e no Brasil, um pouco menos da metade dos ingressantes não conclui o ensino superior. A gente precisa olhar para isso. Esses números, eu estou falando de forma muito genérica, são estudos que vêm desde a década de 50. E eu estou falando de países do capitalismo avançado, assim como em países menos desenvolvidos na perspectiva do capitalismo, né? Então, essa questão precisa ser enfrentada. Quando eu iniciei a pesquisa, lá em 2016, nós tínhamos, inclusive, muito pouco acúmulo de pesquisas no Brasil. Nos últimos anos, aumentou consideravelmente, né, mas ainda é uma área pouco estudada. E as pesquisas que a gente tem são muito pontuais. Teses de doutorado e dissertações de mestrado que olham para cursos específicos ou para instituições específicas. A gente tem poucos levantamentos genéricos que analisem como é que se dá a evasão. Então, a gente começou um exercício, né? Estamos ainda no movimento inicial. Hoje, com uma equipe muito interessante, queria destacar particularmente o professor Paulo Azevedo, a professora Alessandra dos Santos e a Elza Corbari, junto com uma equipe muito maior, e nós estamos fazendo um estudo, primeiro, numérico, né? Com muitas variáveis, mas com uma base de dados inédita na história do Brasil, no acúmulo aí da educação brasileira. A gente está trabalhando com uma base de 14 mil sujeitos, né? Eu não conheço nenhum estudo no Brasil que trabalhe com esse universo. E a partir da nossa pesquisa, houve um interesse do conjunto das universidades estaduais do Paraná para que se incluíssem nesse trabalho, né? Então, a gente está começando a constituir equipes nas outras universidades, nas 7 universidades aqui do Paraná, para que a gente faça esse levantamento. E depois, num segundo momento, um estudo mais qualitativo, né, para que a gente entenda, a partir dos números da evasão, os motivos da evasão. De cara, eu posso dizer que a evasão está ligada a condições materiais de existência, né? Não há como, já nos números iniciais, não afirmar que as pessoas mais pobres, as pessoas com menos condições, que são trabalhadoras, as pessoas que são egressas da escola pública, as pessoas mais velhas, as pessoas que são arrimo de família, se evadem mais. Os cursos mais concorridos, portanto, que aglutinam estudantes com melhores condições de existência, têm menor evasão. Então, todos os dados reafirmam essa vinculação entre condições materiais de existência e evasão. Mas a gente quer ir além. E queria, para concluir, destacar uma questão que me interessa muito, que é a evasão que se produz por dentro da universidade a partir de um processo de expulsão dos estudantes sob o ponto de vista acadêmico, né? Como na relação entre ensinar e aprender, se você não tem um determinado padrão de aprendizagem, você é considerado incapaz. E a própria universidade vai produzindo canais de dizer, olha, teu lugar não é aqui. Essas coisas se vinculam, né? A gente ainda está olhando de longe, mas aquele professor que todos nós conhecemos, que costuma dizer ao início da sua disciplina que, nem todo mundo aqui vai concluir, poucos passam comigo, é um grande produtor da evasão. A pergunta que a gente tem que fazer para esse colega docente é, professor, por que você não consegue ensinar todo mundo? Por que você consegue só ensinar 10%, 20%, né? Isso sempre diz sobre os estudantes e do seu fracasso. A gente precisa inverter a pergunta e também olhar para o docente e perguntar, isso também não é um fracasso docente? Não é um fracasso institucional? Essa é a pérola onde eu quero chegar. Discutir no interior do contingente de evadidos quem poderia ter permanecido se a instituição tivesse mais sensibilidade para suas necessidades.
Esse é o desafio. Maravilha, professora. Professora, a gente percebe que a pandemia acentuou uma série de problemas que historicamente a gente já vinha aí sofrendo, a questão do ensino à distância, tal. Eu queria saber um pouco mais, né? Você que dá aula aí, que leciona na UniOeste, como que está essa precarização do trabalho docente durante a pandemia? Sem dúvida, a gente tem né, acentuada aí a precarização, de forma genérica, generalizada. Esse movimento que a gente fez referência de adoecimento, isso se agrava. E as formas como as alternativas foram se dando atabalhoadamente, né? Obviamente, ninguém esperava a pandemia, ninguém estava preparado para ela, mas as respostas foram sendo dadas de forma mais institucional do que pedagógica, né? Então, os professores foram sendo colocados em condições mais ainda precárias para resolver questões que estão além da possibilidade da sua intervenção, né? Primeiro, como o método materialista histórico dialético nos diz, as condições de existência, quer dizer, pensar resposta aos processos educativos por meio da tecnologia implica em ter acesso a equipamento, em ter acesso à rede de internet, em ter acesso, inclusive, a essa formação. E que, grosso modo, os professores no Brasil não tinham, né? E muitos não têm. Nós estamos fazendo de forma muito precária. E isso tem levado a um acúmulo de trabalho e um volume de horas de trabalho que invadiu de forma muito acentuada o nosso tempo. Professores sempre foram trabalhadores que têm um tempo de trabalho muito além das suas 8 horas diárias para as quais são contratados, né? Muitas vezes, professores fazem até 3 jornadas, mas vamos pensar no regime mais regular, que seriam 8 horas de trabalho. Os professores trabalham muito mais que isso, sempre trabalharam, produzindo e preparando, né? Observando o resultado da produção dos alunos, corrigindo trabalhos, dialogando com os estudantes. Então, a gente sempre trabalhou muito, muito mais, ou seja, a nossa casa sempre foi invadida, diferente de outras profissões, que ao sair do espaço de trabalho se encerra o trabalho, o professor não, ele continua trabalhando. Mas a pandemia e as atividades remotas invadiram de forma muito desrespeitosa esse tempo. Isso em todos os níveis. Eu queria, inclusive, destacar aqui no Paraná a rede estadual. O volume de trabalho do professor da rede estadual é escandaloso. Esses professores estão trabalhando de forma... É um sofrimento observar os nossos colegas da rede estadual. A rede municipal está sobrecarregada, a educação superior sobrecarregada, mas a rede estadual, do governo Ratinho, do secretário, que é um tecnocrata, né, um representante exemplar do capitalismo financeiro em educação, tem violentado esses professores com tarefas e volume de trabalho de forma absolutamente desrespeitosa. Então, eu penso que a gente tem muito a aprender, inclusive muito a aprender sobre a organização da classe, organização de classe, organização dos trabalhadores, né? E pensar como os nossos sindicatos, né, como os nossos espaços de representação vão precisar ouvir a categoria e reelaborar as formas de luta para que a gente siga em luta em defesa das nossas condições de trabalho e das nossas condições de vida. Porque o que a pandemia tem produzido, particularmente para professores em todos os níveis, é adoecimento, ainda que a gente não tenha se contaminado, né? Um adoecimento de um acúmulo desrespeitoso de trabalho. E, na outra ponta, os estudantes seguem solicitando aquilo que eles precisam solicitar, aqueles que conseguem acessar, né, o formato aí da tecnologia, da educação remota, e seguem sendo atendidos da melhor forma possível por todos nós. Agora,
a expropriação, a exclusão e o corte de classe é escandaloso, né? Se o perfil de classe social sempre diferenciou os estudantes, a pandemia coloca isso em nível absurdo, né? E a gente tem que pensar dialeticamente. Em que medida isso também não nos coloca uma necessidade de rearticular a luta em defesa da educação pública de qualidade, em defesa dos trabalhadores da educação, em defesa do serviço público e, no limite, em defesa da vida, né? Com certeza, professora. Professora Lilian, quais têm sido aí as suas leituras de quarentena? Conta pra gente. Pois é. Do ponto de vista acadêmico, eu tenho lido as questões sobre evasão, né? A gente tem feito uma grande revisão bibliográfica, procurado aí ampliar para além da bibliografia produzida no Brasil, né? E a gente tem olhado sobretudo para a produção latino-americana, para entender como as pessoas que estudam a evasão estão trabalhando. É preciso dizer que a gente tem pouquíssima produção numa perspectiva mais materialista histórica dialética, né? Não tem esse acúmulo, então a gente tem que fazer a leitura do acúmulo que a gente tem acesso e tentar traduzindo para buscar, a partir dos pressupostos que nos parecem explicar melhor o real, né? Recontar aí o que é a evasão nas nossas instituições e no nosso país. Então, do ponto de vista acadêmico, é isso que eu tenho lido. Mas a pandemia me permitiu também acessar mais a literatura. Eu acho que todos nós estamos procurando formas de não ficar biruta, né? Então, eu tenho feito muitas coisas, desde yoga até a cozinha, né? Cozinhado com mais cuidado. Mas, do ponto de vista das minhas leituras, eu tenho lido muita literatura. Lido e relido, né? Então, se eu tiver que destacar duas coisas que eu li nesses meses, eu destacaria um texto do João Ubaldo, muito legal, indico para todo mundo. A editora Objetiva fez uma coleção, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000, que chamava Plenos Pecados, e convidou autores importantes para escreverem sobre cada um dos pecados, né, dos 7 pecados capitais. E o João Ubaldo faz um livro brilhante que se chama A Casa dos Budas Ditosos. Foi uma das coisas mais deliciosas que eu li nesses tempos, né? Eu ri muito e me ajudou a dar leveza. O pecado que o João Ubaldo trata é a luxúria. Portanto, é um livro delicioso que uma senhora de 60 anos conta as suas peripécias sexuais, e é divertidíssimo. Bacana. E eu reli, numa condição muito particular, Grande Sertão Veredas. Grande Sertão, eu diria que é o livro da minha vida, né? Já reli algumas vezes. A primeira leitura foi logo que eu encontrei o grande amor da minha vida, que é o Paulo Porto. Depois de alguns casamentos, está chegando aqui, logo que a gente começou a conversar, ele disse que um livro interessante para ele era Grande Sertão, e eu fui ler. E foi impactante para mim. Depois eu reli algumas vezes. E agora, na pandemia, eu tive a condição espetacular de reler junto com a minha filha, que faz letras. E aí, esse livro e toda a produção do grande Guimarães Rosa me ajudou muito a pensar no método, né? A pensar na coisa do materialismo histórico dialético, a pensar na coisa da dialética, né? Como o tempo todo, em cada linha, o livro se refere a sínteses, né? Se refere
a Deus e o diabo, ao certo e o errado, ao claro e o escuro, ao quente e o frio, mostrando como a vida da gente é uma mistura disso tudo, né? São sínteses, às vezes mais para lá, às vezes mais para cá, mas como cada situação revela estes polos da diferença, né? E esse livro é um primor de atenção ao Brasil, né? Atenção ao sertanejo, a esse brasileiro que tem todo dia que dá conta da sobrevivência, enfrentando as mais diversas adversidades, enfrentando uma estrutura de classe escandalosa, né, no nível de expropriação do trabalho, de desrespeito humano, como o brasileiro vai encontrando caminhos, né? Ora na doçura, ora na violência, para poder estar vivo. E eu separei aqui um trechinho que eu queria ler. Eu tenho uma dificuldade de ler o Grande Sertão, porque em cada parágrafo você para filosofar, né? Cada parágrafo ele obriga a gente a fazer um caminho de divagação, e além da coisa da linguagem, né, dessa poética toda do Guimarães. E eu queria ler um trechinho que eu fiquei pensando como o Guimarães, o que ele diria sobre a pandemia e esse momento contraditório, né, que a gente tem vivido, de isolamento e, ao mesmo tempo, de contato com o mundo, porque como a gente está mediado aí pela tecnologia, a gente tem mais um mundo dentro de casa, por conta da necessidade da gente usar a tecnologia. Esse, então, de distanciamento e de aproximação, né, de isolamento e de estar no meio de tudo, de trabalhar mais e de estar mais em casa ao mesmo tempo. E aí queria pedir licença, Juliana, para ler um trechinho que eu acho que ajuda a gente a pensar de forma mais dialética, né, nesse tempo de pandemia. Guimarães diz assim, em determinado momento de Grande Sertão Veredas: daquilo tudo eu gostei, gostava cada dia mais. Fui aprendendo a achar graça no desassossego. Aprendi a medir a noite em meus dedos. Achei que em qualquer hora eu podia ter coragem. Isso que vem de mansinho, com uma risada boa, cachaça aos goles, dormida com a gente encostado em coronha de sua arma. O que carece é a companheiragem de todos no simples. Assim, irmãos. Que maravilha. Maravilhoso. Fico emocionada de tanta humanidade. Guimarães é sempre emocionante mesmo. Tocante. Bom, só tenho a agradecer, professora Lilian, vida longa ao seu trabalho, vida longa à sua militância. E em breve nos veremos pessoalmente, com certeza, depois dessa pandemia. E o esperado abraço, né? Que todos com estamos certeza. Guardando. Juliana, muito obrigada. Esse espaço muito privilegiado que eu tive de conversar com as pessoas que puderam estar aqui, que poderão acessar em outro momento, e seu generoso convite. Uma alegria. Obrigada, imensa. Professora. Até breve. Tchau. Até. Abraço. Bom, eu ia terminar o Tecendo em Reverso de hoje com Manuel Bandeira, mas em homenagem à professora Lilian, me veio à cabeça uma frase do João Guimarães Rosa. Quem mói no áspero não fantaseia. Beijo para vocês e até semana que vem.